Fala, meus queridos! E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como eu conseguir entrar em hiperfoco e conseguir dominar aí alguns assuntos que jamais tinha estudado na minha vida. E o que eu vou falar aqui pode ser transformador. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Dadan Digital. E hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu consegui e aprendi a usar o hiperfoco para alcançar os meus objetivos. Mas antes de compartilhar com vocês quais foram os passos que eu segui, eu quero falar um pouco sobre o que é o hiperfoco. O hiperfoco é você conseguir entrar em um processo de focar somente em uma coisa, um projeto, uma meta, canalizar 100% da sua energia e tempo para transformar qualquer projeto em realidade. Há muito tempo eu sempre tentei aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre começava, por exemplo, um projeto e depois ia para outro projeto, tentava outra coisa diferente e depois parava e tentava fazer outra coisa e no final eu não tinha feito nada. E foi vendo uma série de TV bem bacana de comédia chamada Modern Family, ou Família Moderna, essa que provavelmente vocês devem estar vendo na tela aí agora, que eu comecei a perceber o quanto o pai dessa família, o Phil, ele era exatamente assim. Ele era desfocado das coisas, sempre começava uma ação e no meio dessa ação ele começava a fazer outra e outra, e no fim ele não concluía nada. Tem até um episódio mesmo que mostra muito bem isso. E após ver aquilo, né, eu comecei a ver ele, cara, naquela telinha de TV, eu comecei a, cara, sou eu faço isso. E foi ali, olhando na telinha de TV, num momento de lazer, né, que me deu um estalo na cabeça e eu percebi, cara, eu preciso mudar isso agora. Foi aí que eu comecei realmente a começar a estudar como canalizar a minha energia e meu tempo somente numa meta, num projeto. E eu posso dizer que realmente milagres aconteceram. Assim como vocês que já me acompanham aqui no canal sabem, né? Eu consegui largar meu emprego, abrir meu próprio negócio. Hoje eu me sinto muito mais realizado do que eu me sentia no passado. Mas assim, para entrar nesse processo, ele foi realmente um grande desafio. E foi um dos maiores desafios da minha vida, esse de realmente conseguir entrar em hiperfoco. Nos primeiros dias, por exemplo, qualquer coisa me tirava do foco e realmente o mundo parece que ele tenta te distrair das coisas realmente necessárias. Então, galera, hiperfoco, resumidamente falando para vocês, nada mais é do que você concentrar-se 100% em um único propósito. Porém, devemos manter esse hiperfoco, assim como posso falar para vocês, por um determinado período. Não muito mais do que 60, 90 dias aí. Porque quando você entra em hiperfoco, foca em totalmente uma coisa, você vai acabar deixando as outras coisas de lado, seus outros afazeres de lado. Então, se você ficar muito tempo em hiperfoco, você vai acabar arruinando as outras coisas da sua vida, no contexto geral. Então, realmente, eu acredito que 90 dias, entre 60 e 90 dias, seja o máximo para você se hiperfocar num projeto mesmo e depois disso conseguir aí dar atenção às pessoas que estão ao seu redor, às outras coisas que estão ao seu redor acontecendo, né? E principalmente mesmo, repito novamente, as pessoas que estão ao seu lado. E antes de falar como eu fiz, eu gostaria muito de pedir o seu like nesse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. E não esqueça também de ativar o sininho. Eu estou trazendo todas as semanas aqui vídeos sobre empreendedorismo digital, de como eu faço para ganhar dinheiro online. E também agora comecei a lançar alguns vídeos aí de motivação para te motivar aí do outro lado a começar o seu negócio, começar a empreender ou a fazer algum projeto aí, iniciar aquele projeto que você tinha deixado de lado. Tá? Então eu quero realmente tentar passar os sofrimentos, as coisas que eu fiz, os erros que eu fiz, tentar passar isso para você e ver que realmente você também consegue fazer isso.
E se você acha que esse vídeo aqui sobre hiperfoco é interessante para outras pessoas, por favor, compartilhe nas suas redes sociais aí. E não esqueça também de me seguir lá no Instagram, @dadandigital. Lá eu estou postando alguns conteúdos diferenciados e complementares que eu posto aqui no YouTube. Então, agora eu vou falar para vocês em sequência o que eu fiz para manter o meu foco, entrar em hiperfoco, em um único projeto e realmente aprender sobre como funciona. E o que eu vou falar aqui não funciona somente para os tipos de projetos, que eu vou dar exemplo aqui, que é o meu, mas eu também acredito que vai funcionar aí para qualquer projeto ou qualquer coisa que você precisa focar e terminar, concluir aí na sua vida. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi definir metas. Quando eu defini exatamente qual era o meu objetivo, qual era a minha meta e principalmente definir que deveria cumpri-la em no máximo 30 dias. Com essa clareza, esse planejamento passado para o papel, eu consegui me manter atento para não sair do planejado, daquilo que eu planejei. Consegui um nível de clareza assim realmente no que eu queria, que eu nunca tinha alcançado. Meu cérebro, ele começou a entender que eu deveria primeiramente terminar aquele projeto para depois de descansar. Acabei que por muitas noites até sonhava com o projeto, com os estudos, e de vez em quando eu até acordava com algumas ideias melhores, ou umas ideias totalmente inúteis sobre o meu projeto. Mas isso realmente, quando eu determinei o que eu queria, como eu queria, quando eu passei para o papel e defini a minha meta e quantos dias eu queria, o meu cérebro ele começou a trabalhar muito focadamente só nesse projeto. E depois que eu escrevi e determinei quanto tempo eu teria para concluir a minha meta, né, eu também resolvi ir além. Eu descrevi e transcrevi toda a minha rotina, o que eu devia fazer em cada minuto, em cada horário do meu dia. E isso foi muito importante, pois depois que eu transcrevi e escrevi realmente toda a minha rotina no caderno, foi totalmente mais fácil seguir até o objetivo. E um dos maiores erros que eu cometia muito era realmente de vez em quando ter um objetivo de alguma coisa, mas não saber como chegava. Realmente eu simplesmente ia às cegas, no caminho às cegas, e quando acontecia alguma coisa no meio do caminho eu não sabia o que fazer. Então assim como determinei mais ou menos o caminho, ficou muito mais fácil chegar até o objetivo final. Então assim, sabendo da minha meta e qual que era a rotina que eu iria tomar, eu conversei com a minha esposa sobre esse projeto e essa rotina, que foi aí o meu terceiro passo, que é alinhar-se às pessoas ao meu redor, falar das pessoas ao meu redor. Porque quando você fala com as pessoas ao seu redor que você quer entrar em hiperfoco, que você quer focar naquilo, você quer focar no seu projeto e quer determinar a tua atenção totalmente para aquilo, sem antes conversar com o seu parceiro, no meu caso com a minha parceira, sobre isso, você acaba que se auto-sabotando, porque aquela pessoa ou as pessoas ao seu redor, elas vão acabar começando a atrapalhar o seu foco. Por isso que é tão importante você realmente conversar e falar qual que é o seu objetivo para as pessoas do seu lado. E muitos casamentos realmente acabam pelo fato de poucas conversas. Temos que entender aí que o teu parceiro ou tua parceira, eles não estão dentro da sua cabeça, eles não sabem o que você está pensando. E precisamos compartilhar nossas metas, nossos objetivos e como queremos chegar a esses objetivos, né? E realmente que eu falo assim para você, fale com o seu parceiro, sua parceira, que você quer entrar em hiperfoco por um determinado tempo que você determinou já e conversa que, consequentemente a isso, vocês terão que evitar algumas coisas porque você quer terminar e concluir aquele projeto. E assim as pessoas que estão ao seu redor, elas vão começar a te ajudar e vão evitar te convidar para fazer coisas, elas vão começar a te ajudar em vez de te sabotarem, se não soubessem de que você quer fazer aquele projeto. E aí realmente leva para a quarta coisa que eu fiz, que foi analisar os meus sabotadores, né? Depois de estudar muito mesmo, assim, a me estudar, eu comecei a compreender que o que me tirava do meu alinhamento e o que fazia perder o foco, realmente isso durou alguns dias, não foi algo muito fácil, tá? Era, por exemplo, deixar o celular perto de mim, deixar a janela
da minha casa aberta aqui, deixar o YouTube no meu outro monitor aberto. Isso me consumia tempo, me tirava totalmente do foco. As redes sociais me tiravam muito do foco. E como eu falei da janela mesmo, pessoas passando na frente aqui me tiravam do foco. Realmente eu havia alguma pessoa passando o vulto, acabava olhando para a janela e perdi totalmente o que eu estava fazendo, o ponto onde eu parei. E posso falar para vocês que foi extremamente difícil. E em alguns casos ainda de vez em quando tá? Sempre arranjava uma desculpa para usar redes sociais. Vou descansar um pouco. Vou dar uma descansada na minha cabeça e vou assistir um videozinho no YouTube aqui. Vou dar uma olhadinha no Instagram. Isso realmente era uma distração à toa que me tirava muito do foco do meu projeto. Então, realmente faça isso, faça sua autoanálise e descubra quais são as coisas e os fatores que são os seus sabotadores. E liste eles, escreva eles mesmo, né, para que assim você possa criar os neutralizadores. Que aí foi o meu quinto passo que eu fiz mesmo para neutralizar aqueles sabotadores. E quando você vai neutralizar algo, e quando eu falo nesse caso para hiperfoco, você tem que ser realmente radical. A gente não pode ser radical para todas as coisas, mas quando você quer entrar em hiperfoco, você tem que ser radical. Você tem que neutralizar tudo de forma totalmente radical. Você não pode só simplesmente ir aos poucos, porque quando você entra em hiperfoco, você entra em hiperfoco total. Você vai focar 100% naquele projeto que você está fazendo. Então você tem que ser radical com os seus sabotadores, principalmente. Então, como eu fui realmente radical com isso, eu neutralizei os meus sabotadores. Por exemplo, a janela foi uma das coisas mais fáceis. Só comecei a fechar aqui a cortina e pronto, resolvi o negócio. Redes sociais, enquanto eu estava no meu estudo realmente, que era no meu horário comercial, eu não ia fazer nada, não iria ver minhas redes sociais. E realmente eu só decidi que eu teria 30 minutos para usar minhas redes sociais e num determinado tempo do dia, ou era enquanto eu depois do almoço, ou realmente depois do trabalho. Então, determinava que era 30 minutos realmente. Eu comecei a deixar até o celular longe de mim. Eu só pegava ele realmente quando eu iria precisar. Por exemplo, precisava dele para fazer um vídeo, que eu gravo meus vídeos totalmente com o meu celular. Eu precisaria do celular para fazer uma pesquisa. Eu precisava do meu celular para conversar com alguém, para fazer uma ligação para alguém. Realmente daí eu iria pegar no meu celular. E realmente tem muitas pessoas que sofrem demais com os seus sabotadores. E a sugestão que eu posso dar mesmo é neutralize-as radicalmente, como eu falei. Seja radical, tá? Se você quer entrar em hiperfoco, você tem que ser radical. É bem difícil mesmo, não é fácil não, tá? Mas foi isso que determinou que eu conseguisse aprender várias coisas que eu não sabia. Foi isso que determinou que eu conseguisse terminar meu projeto, meu website, por exemplo. Eu não entendo muito de PHP, eu não entendo quase nada de web design, na realidade, mas eu consegui concluir meu website em menos de 2 semanas, assim que eu hiperfoquei em fazer ele, em estudar e trabalhar somente nele. Então, quando eu comecei realmente a aprender a entrar no meu hiperfoco, a focar somente em uma coisa e deixar as outras coisas de lado, tudo começou a ser muito mais fácil. Eu comecei a realmente iniciar um projeto e concluí-lo em algumas semanas ou em alguns dias, depende muito do projeto mesmo, pode ser semanas, dias, meses, como 2 ou 3 meses aí. E realmente aprender a entrar em hiperfoco determinou o meu sucesso em meus projetos. O último passo que eu fiz foi ser exagerado. Galera, eu sei que é difícil, realmente parece um pouco ridículo e é difícil achar um equilíbrio, né? Mas precisamos. E assim, isso é o que vai realmente separar homens de meninos e mulheres de meninas. Se antes você trabalhava aí 3, 4 horas no seu projeto, comece a trabalhar 12, 15 horas, trabalho máximo que você puder. Se doe amplamente aquele projeto, tá? Eu cheguei a me doar realmente, acredito eu, que até 16 horas em alguns projetos meus aqui diariamente. E foi somente assim que eu consegui alcançar alguns dos meus objetivos, como o meu website, como eu falei para vocês. Eu não tive medo não, e sim
eu me dediquei. E uma prova disso, além do meu website aí, que o link vai estar na descrição aqui, que é o dadandigital.com, que eu fiz. Não, trabalho perfeito, mas para alguém que não tinha o conhecimento nenhum, conseguir fazer aquilo ali em 2 semanas, foi um trabalho bem bacana e valeu muito a pena. Fiz isso aí, eu concluí realmente em 2 semanas. Consegui deixar ele funcionando, com várias ferramentas interessantes. E eu sei assim, ó, que para você atingir o real hiperfoco, o hiperfoco total, 100%, é muito difícil, ainda mais na primeira tentativa, mas comece devagar. Tente primeiramente entrar em hiperfoco em 1 semana, mas seja totalmente radical nessa semana. E depois vai elevando a dificuldade e o tempo. Talvez, se você ver que consegue ficar mais dias, determine 1 mês para um projeto que você queira fazer aí. E o que eu posso falar pessoalmente é que conseguir entrar nesse nível, nesse novo nível de foco, de hiperfoco, ele mudou totalmente a forma que eu trabalho nos meus projetos. Uma outra dica que eu vou deixar aqui antes de terminar esse vídeo, e que foi um dos maiores problemas que eu enfrentei quando eu entrei em hiperfoco, que é uma das coisas que muita gente aí de vez em quando fala sobre hiperfoco, mas esquece de falar sobre esse problema que eu aprendi com um amigo meu chamado Rimon, é que quando eu entrava em hiperfoco de vez em quando, total hiperfoco, eu focava só naquilo, eu também entrava em muitos momentos em burnout. E eu tive também que criar uma forma de evitar o burnout. Ou uma forma aí de, quando desse o burnout, eu acabasse saindo do burnout o mais rápido possível. E se você quer um vídeo mais sobre burnout, deixa aí nos comentários o que você acha aí, de eu falar um pouco mais sobre esse grande problema aí que muitas vezes as pessoas nem sabem que estão enfrentando. E não esqueça aí de sempre achar um equilíbrio nas suas coisas, nos seus projetos, na sua vida, na sua família, para os seus amigos, em tudo. A vida, ela realmente tem que ser feita de equilíbrio, né? E realmente por isso que eu não vou recomendar você nunca entrar em hiperfoco por mais de 90 dias, tá certo? E deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já conseguiu entrar em hiperfoco, se você está tentando entrar em hiperfoco e realmente em algum projeto. E já vai deixando aquele like para mim se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho, assim você vai ficar sempre por dentro aí quando eu lançar novos vídeos, tá certo, galera? Valeu!